Olá a todos e todas, meu nome é Silvia Mazzulo, nós estamos falando do canal Fazendo Arte e Fazendo Parte. Aqui é um lugar de acolhimento, de inclusão, a gente vai falar de pertencimento, a gente vai falar de gente. Hoje a gente vai falar de solidão, solidão da mãe de pessoas com deficiência. Esse cuidado da mãe da pessoa com deficiência, ele se torna uma jornada um pouco mais longa do que das mães típicas. Eu tenho aqui 3 convidadas, a Judite, a Simone e a Bárbara. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Solidão, para mim, como mãe de pessoa com deficiência, é justamente isso, essa desilusão, por eles não pertencerem, né? Houve um primeiro momento, quando eu recebi o laudo, e como eu vivia apartada de um mundo, né? Dentro de um mundo perfeito, muito entre aspas, em que eu não conhecia outras pessoas com deficiência, eu senti essa solidão, né? De estar sozinha em. Hoje eu não estou sozinha em. Somos muitos e conheço muitos, mas os nossos filhos continuam sozinhos em conquista de trabalho, de lazer, de estudo, de vida amorosa, porque tudo é muito sacrificado por uma sociedade que normaliza as pessoas e os diferentes ficam de fora. Então, hoje a minha solidão é essa, a solidão que reverbera na falta de acesso e dignidade que a minha filha, que os nossos filhos, que os jovens e adultos com deficiência têm direito. Então, e essa maternidade atípica, ela tem esse momento de solidão? Como que foi para você? Como você sente isso? Eu acho que no começo foi. Eu acho que a mãe tem uma coisa de solidão, né? A mãe que sendo mãe acaba que tudo sobra pra ela, pra falar bem a verdade. Hoje mesmo eu me vi num momento de solidão, assim, né? De correr atrás, de fazer as coisas, de levar ao médico, enfim. Mas no começo eu tive bastante, porque até sair o diagnóstico, até a gente entender que ele poderia ter um autismo, meu filho é Gustavo, tem 9 anos. Eu tenho um sobrinho que tem a idade muito próxima, o Benício, umas 6 meses de diferença. E o Benício desenvolveu muito rápido. A minha família dizia que eu não era uma boa mãe, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias se reuniam para falar sobre a minha maternidade. Isso foi para mim muito cruel, muito cruel. Porque eu me culpava, me julgava, você não sou uma boa mãe, eu não nasci para isso, né? Então o começo foi bem difícil. Até que eu tive uma irmã que tem psicóloga na faz, da Biel. E ela falou, tem alguma coisa, vamos investigar, né? E eu acho que ela me tirou dessa solidão. Mas eu cheguei a ouvir de uma médica que pode ser que ele nunca falha, né? Então isso, né, dói, porque a gente quer ter um filho que se desenvolva, né? Que ele possa... Eu vi meu sobrinho falando, mãe, eu te amo, pra minha irmã. Eu falo, nossa, será que eu nunca vou ouvir um eu te amo do meu filho? Eu acho que me pegou nesse ponto. Entendi. E a gente ouve você falar e vê como é importante a gente começar a criar redes, né? Para que essa solidão seja um pouco aplacada. E você, Simone, como que foi para você? Eu sou a Simone, a mãe do Felipe. O Felipe tem 27 anos. Ele nasceu prematuro, de 36 semanas, mas nasceu muito bem, apesar do baixo peso. Mas com 4 dias ele teve uma infecção rara e muito grave, e ele teve que passar por uma cirurgia que deu certo, porém com 21 dias ele passou por uma segunda cirurgia, então ele apresentou uma paralisia cerebral, com comprometimento físico e comprometimento cognitivo. Então, o Felipe é um jovem com deficiência física e intelectual. Por várias vezes eu despedi do Felipe, ele tinha poucas chances de vida. Assim como a Bárbara falou, eu também saí do hospital com esse diagnóstico. O Felipe nunca vai falar. Ele vai ser uma criança boazinha, foi isso que eu ouvi. Do médico? Isso. O que seria uma criança boazinha, né? Uma criança que não brinca, que não corre, que não fala. Pois é.
E isso muito nos incomodou, a mim e meu marido, Sim. né? E a gente saiu de lá com a certeza de que isso não iria acontecer. E hoje o Felipe corre, anda, Fala, né? Então, hoje eu me vejo algumas vezes numa solidão muito grande, porque o meu marido faleceu quando os meninos tinham o Felipe 5 e o Vitor 4. Né? E sinto falta do companheirismo que eu tive até então, até os meninos terem essa idade. E por muitas vezes acontecem situações que a gente precisa de chamar os universitários, como eu brinquei hoje, Entendi. o ofício deles, do Felipe, né? Porque você se vê em situações, precisa de ter alguém para dar suporte, né? Precisa ter a rede de apoio. E como eu não tenho família aqui em Atibaia, eu procuro amigas, procuro as próprias terapeutas para estar contribuindo em muitos momentos da minha vida do Felipe. E assim, em relação às outras mães que não têm filhos com deficiência, você em algum momento se sentiu apartada de alguma situação? Sentiu essa solidão não só por não ter o seu companheiro, né? Porque você criou uma rede, mas em relação às outras mães? Olha, em alguns momentos sim, né? A gente precisa, acaba tendo que matar aquele filho ideal, né? Porque quando você tem um filho, você Idealiza, né? Você idealizou a vida. né? E você acaba tendo que matar aquele filho ideal para construir o filho ideal, aquele filho real. E eu também tive essa coincidência. Minha irmã mais velha engravidou muito perto de mim. Teve o meu sobrinho nasceu 4 meses depois do Felipe. Então, quando o meu sobrinho nasceu, o Felipe no hospital, estava no UTI. Uma situação muito complexa mesmo. E também nesse acompanhamento, né, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. O Felipe não acompanhou, logicamente. Por várias vezes me senti só, né? Por questão a família também, principalmente porque só eu moro, meu pai e minha filha toda mora em São Paulo. Então eu me sentia longe, né, da família. E isso acabava me doendo muito por algumas vezes, apesar de que eu sempre tive muito apoio, tanto da família do meu marido quanto da minha. E da minha família também, sempre por perto. Minha irmã mais velha, sempre por perto, acompanhando. Então, mais essa questão das outras mães, muitas vezes acontece, sim. O filho de alguém tendo uma evolução X e o seu não. Não dá para esperar tanto, né, que nem no meu caso. A gente sente essa solidão de relação a outras mães. Meu nome é Judite, eu tenho uma filha de 15 anos, que ela tem uma deficiência intelectual e algumas comorbidades. Este lugar de solidão, que é um lugar que é a solidão das expectativas que não são realizadas, é o lugar do bullying que acontece na escola, é o lugar das festinhas de aniversário que seus filhos não são convidados, né? São muitas vezes. Então, eu acho que quando a gente consegue classificar essas mães com uma nomenclatura, eu acho que de alguma forma você consegue pensar em construir uma rede, em construir ações para dar conta do cuidado com essas pessoas que normalmente não se cuidam, né? Porque a gente gasta tanto tempo investindo, né, nas terapias, e leva na fono, e leva na física, e leva na psicóloga, e a hidroterapia, e a equitação, que o tempo que sobra para quem cuida normalmente é muito pouco, né? E muito pouco espaço se tem para se falar das angústias daquele que cuida. Porque você não vai falar dessas angústias para o seu filho, porque, né, por mais que ele tenha algum tipo de entendimento quando tem, ele Não é para ser, ele também. Ele não pode ser, né, O seu parceiro representado nisso. disso. Para uma mãe que não vive esta questão, ela pode até ser solidária, mas ela não entende. Então, tenho amigas que são mães, que não são mães de pessoas com deficiência, e que elas entendem
elas até podem ser solidárias, mas não é a mesma. Não é a mesma porque não é a mesma vivência. vivência. Então, é diferente de você falar com uma mãe de uma criança que tem deficiência ou um adulto que tem deficiência, mesmo que a deficiência seja igual. Então, a minha filha não tem autismo. Eu tenho vários amigos e convivo no projeto, muitas mães autistas, eu consigo entender, mesmo a minha filha não tendo autismo. Um caminho solitário, difícil, porém não impossível, né? Mas que dá para reverter. Eu acho assim, tem famílias, tem mães, tem cuidadoras que acabam assumindo esse caminho solitário e seguem sozinho a mãe e o filho, a mãe e a filha, e seguem na completa solidão. E outros meio que levantam a cabeça e se abraçam nos grupos, né? E falam, não, eu não estou 100% só, eu consigo compartilhar, né? Eu consigo dividir essa minha solidão com outras mães, eu consigo dividir, compartilhar essa minha angústia, esses meus medos em algum grupo, porque hoje em dia, ainda bem que nós temos agora vários grupos, dá para amenizar um pouquinho mais, né? Eu acho que já teve períodos muito mais difíceis de completa solidão, realmente, né? Eu sei que é complicado, porque quando você volta para casa, à noite você põe a cabeça no travesseiro e você vai ter realmente assuntos, momentos que é você com você mesmo, né? Vai ter angústias e medos que você vai ter que conviver com seus fantasmas, né? Você vai ter situações que é você buscar força do além, porque fala, não vai ter, não tem ninguém, e respirar fundo e vai ter que seguir. E alguns medos e em algumas situações você fala, não, eu consigo dividir com um outro grupo e seguir em frente. E assim. Eu passei por duas situações interessantíssimas, uma foi durante a pandemia e outra não faz tanto tempo assim. Eu fiz parte de um grupo de mães de uma associação, de uma instituição de São Paulo, durante a pandemia, para a gente fazer trocas, né? E foi muito bom, porque durante a pandemia eu me senti muito só, né? Por conta, né, de ter que trabalhar, dar conta do trabalho, dar continuidade na vida, né? Sustentar emocionalmente meu filho e outro filho também que veio para casa, né? Então eu senti bastante só, e fazer parte daquele grupo foi muito importante para mim, porque eram mães que também tinham filhos com deficiência e a gente trocava muita coisa, muitas dores, chorávamos juntas, dúvidas, incertezas do amanhã. Começa aí da fase de adulto, né? Vem muitas questões, né? O futuro, como é que vai ser para esse filho lá no futuro? Então, naquela fase da pandemia vieram mais questões, mais dúvidas ainda. Eu penso muito nessa questão, né? Dessas mães se unirem, porque eu me senti muito bem naquele grupo, me unindo a elas, a gente fazendo trocas, a gente pensando em coisas a fazer mais para frente até, e dando visibilidade para os nossos filhos, né? Que eles sejam vistos como pessoas e não como pessoas com deficiência. Você, Ju, o que você acha que a gente pode fazer, ou em termos de políticas públicas, para melhorar essa rede, para melhorar essa condição? E eu costumo brincar que eu fui preparada para ter uma filha deficiente, né? Eu trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência antes de gravidez, de ter uma criança com deficiência. Então,
Eu digo que a vida foi me preparando para isso. E se eu pensar 20 anos atrás, né, quando eu trabalhava com isso, ainda extremamente sombrio, né? Pessoas absolutamente cultuadas, eram pessoas que eram desorientadas pela sua deficiência. Então hoje eu acho que a gente andou dentro, mas eu acho que ainda tem muito para andar. Eu acho que a gente tem uma pseudo-inclusão. A gente fala de inclusão na empresa, na escola, na sociedade, temos formosas, antífalas, as atípicas. Mas a gente ainda se depara com as mesmas situações de todo mundo vai para o cinema, mas aquela criança tem um probleminha, não é Verdade. E aí a questão que me mete não é o jovem que não convida, o grupo de jovens que não convida. São os pais que estão aqui desses jovens que não falam, escuta, você tem que incluir, né? Tudo isso que está surgindo são despertares, né? Para surgir novas políticas. Hoje a gente tem a União Americana, que é autista, né? E ela se descobriu autista também, e que está militando por essa causa. Eu acho que a gente ainda tem uns passos para fazer. A gente tem um projeto que trabalha com este universo, com jovens e adultos, e que o objetivo principal é a inclusão. E a gente percebe todas as dificuldades. Mas eu acho que tem que as mães que vivem essa questão tem que dar voz. Porque se a gente não der voz para isso, isso não vai ter voz. Exatamente. E eu vejo, assim, para encerrar, que está na nossa mão e está muito mais na mão das mulheres, né? Porque eu vejo as mulheres muito envolvidas com essa questão por conta dos seus filhos, mas também, sabe, por conta de uma empatia, né, dessas causas da inclusão. Porque como a mulher já sofre uma exclusão, eu acho que a gente está à frente disso. Então, por hoje, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E eu quero que esse espaço seja isso, um espaço de troca, como a Simone falou, aquele grupo que ela encontrou. Que a gente possa, né, ter várias conversas, chamar pessoas, que a gente possa ir criando uma rede também de troca, né? Que a gente possa fazer outros encontros falando de outros temas. Quero agradecer muito a presença de vocês. Judite, obrigada. Simone, obrigada. Bárbara, obrigada. Esse espaço é para isso. É um espaço de pertencimento, de conversa, de acolhida. Para não sair do tema, a gente vai acabar hoje com um filme chamado A Abelha Solitária, que é feito pelos atendidos da Associação Novo Rumo. Fica aí e até breve. Obrigada. Você quer ir com a gente? Não, eu sou uma abelha solitária.